neste momento, aqui em que requisitos para seguir Jesus, Jesus começa nos trazendo, chamando a si a turba juntamente com seus discípulos, sendo que os outros evangelistas são, vamos dizer, pontuais no fato de que, embora ali estivesse a turba, perto dele estavam os seus discípulos, os seus apóstolos, e era para eles que ele falava sobre seguir. Olha, naquele tempo, aquela turba tinha condições de seguir Jesus? Não se poderia exigir, era uma turba, eram multidões e multidões e multidões de pessoas que estavam sofrendo muito e iam buscar Jesus para curas, inúmeras curas. É aquela história, como é que você vai evangelizar alguém que tem fome? Não é? As pessoas estavam em condições muito difíceis e não tinham condições como os seus apóstolos tinham. Na verdade, afinal, Jesus os escolheu um a um. Ora, não eram perfeitos, tinham inúmeras limitações, mas tinham condições de segui-lo. Nós, diferente disso, não somos apóstolos, mas nos colocamos na posição de discípulos porque nós escolhemos seguir Jesus. Para conhecer melhor a mensagem que ele nos traz, ensinada de um jeito pensado para nós. É como um professor, se ele vai entrar numa sala de universidade, ele vai ensinar de um jeito. Se ele vai entrar num quinto ano, ele vai ensinar de outro jeito. Porque no quinto ano você não vai ter pessoas adultas, você vai ter ali jovenzinhos que precisam de mais detalhes, de mais exemplos, mais concretos, menos abstratos. Se ele vai entrar numa sala de crianças de 8 anos, né, de 7 anos, mais cuidados, vamos dizer, ele vai ter. E não só, por exemplo, um professor de universidade pode entrar na aula extremamente o quê? Só com o lado intelectual, certo? Nem olhar para a cara dos alunos, não pode? Pode, vai lá, passa o conteúdo, vai embora. Diz bom dia ao entrar e até logo ao sair, porque é civilizado. Mas um professor de uma turma de crianças de 8 anos pode fazer isso? Não. Ele tem que criar o quê? Um vínculo, não é? Ele tem que ter um bom domínio de turma, ele tem que ter uma didática muito específica para aquela idade. E Jesus criou, né? Jesus criou. Ele trouxe para nós, porque está nele já uma condição natural de saber falar para cada um do jeito certo. Jesus fala conosco criando uma relação empática. Ele nos conhece e entende as nossas dificuldades e fala de acordo com as nossas limitações, que são imensas. Afinal, nós estamos... Olá, Deuseli, obrigada, seja bem-vinda. Ivone, seja bem-vinda. E fala de um jeito mesmo para tocar o nosso coração, porque muitas vezes nós somos ainda levados pela razão, mas quando a emoção chega, nós vamos mais fácil. Nós aderimos com o sentimento, tipo assim, eu gosto tanto daquela professora, então eu vou me esforçar de quê? De não faltar às suas aulas. É interessante, mas afinal o importante não é o conteúdo? São essas coisas que nós, aqui do planeta Terra, ainda é uma característica nossa, mesmo que seja para o nosso bem nós saibamos, tipo, eu preciso dessa matéria, mas ter um professor que fala conosco, que tem uma relação empática conosco, facilita o processo de ensino-aprendizagem, não facilita? Para a nossa faixa de evolução.
nós ainda temos essa necessidade de Jesus, não que ele não seja amoroso, pelo amor de Deus. Ele é extremamente amoroso, mas ele deixa isso muito claro. Ao mesmo tempo, exatamente como lidar com um jovenzinho. Ele é muito empático, amoroso, mas também é firme. Quando tem que ser, tem que ser. É só até aqui, é só até aqui. E quando ele fala, como nós vimos na mensagem inicial, não é, de pranto e ranger de dentes, não é? Ele fala mesmo puxando nas cores, no sentido da nossa imaginação. Vamos pensar um lugar de trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. É alguma coisa que nos suscita uma imagem um pouco o quê? Preferia não ter essa imagem na minha cabeça. Mas ele quer nos mostrar a consequência mesmo. Não passa a mão na cabeça, né? Diz assim, não, seja o que acontecer, vai ficar tudo bem. Escolha que você fizer, tá tudo ok. Ele diz o quê? Não, não está tudo ok. Por quê? Porque não é ele que vai para as trevas exteriores, somos nós. Pranto e ranger de dentes, somos nós. Então, ele está fazendo o quê quando diz isso? Está nos protegendo de quem? De nós mesmos. Como uma criança, imatura, inconsequente. Inconsequente é o quê? Não mede as consequências. Então, ele está falando do quê? Das consequências. Para que a gente, pelo menos, tenha a oportunidade de desacelerar um pouco e pensar, peraí, que tem aquela consequência que não é legal. Mesmo assim, eu posso escolhê-la? Posso. Mas eu vou ter a vantagem de quê? Alguém me avisou, eu desacelerei, eu tive tempo de pensar sobre isso e ratifiquei a minha escolha. Nos é lícito escolher? Sim. Diz Paulo, tudo nos é lícito em termos de escolha. Mas ele vai dizer, nem tudo convém. E Jesus é pródigo nessa orientação. Por isso ele diz, fazei o que eu vos mando. Porque ali não vai ter erro. Segue esse caminho, não tem erro, não tem tropeço.